Meu nome é Zara, e desde muito pequena minha vida foi moldada pela fé islâmica. Cresci em um lar profundamente devoto, onde a religião não era apenas um conjunto de práticas, mas a base de toda a nossa existência. Desde cedo aprendi a importância da oração diária, a disciplina do jejum e a entrega absoluta à vontade de Alá. Meus pais, firmes em sua crença, tinham um único desejo: que meus irmãos e eu seguíssemos o caminho da retidão, mantendo-nos longe de tudo que pudesse nos afastar da fé. Ainda criança, memorizei passagens extensas do Alcorão, nunca deixei de realizar as 5 orações diárias e buscava viver de modo a agradar a Deus. Desde o início, me ensinaram que o cristianismo era uma fé distorcida, em constante mudança, e portanto, não confiável. Jesus, ou Isa, como chamávamos, era visto apenas como mais um profeta. Essa convicção era tão profundamente enraizada em mim que jamais me ocorreu questioná-la. Sentia orgulho do meu compromisso religioso e acreditava que se seguisse tudo com fidelidade, seria recompensada na vida eterna. No entanto, à medida que fui crescendo, algo dentro de mim parecia faltar. Por mais que cumprisse todas as obrigações religiosas, uma sensação de vazio persistia. Não era incredulidade, minha fé era sincera, mas um desconforto que eu não conseguia entender. Em vez de confrontá-lo, aumentei minha dedicação, orava mais, jejuava com mais fervor, na esperança de que aquela inquietação passasse. Então tudo mudou. Começou com uma dor abdominal leve, que logo se transformou em algo impossível de ignorar. No início, pensei que fosse algo passageiro, mas a dor se intensificou, e minha família insistiu que eu procurasse ajuda médica. Lembro-me claramente do consultório frio, do som do meu coração acelerado enquanto aguardava os resultados. E então veio o diagnóstico que virou meu mundo de cabeça para baixo. Câncer. Naquele momento, tudo ao meu redor perdeu o foco. A notícia parecia irreal. Eu era jovem, saudável, cheia de planos. Como isso podia estar acontecendo comigo? Surgiram perguntas sem respostas, acompanhadas por um medo sutil. Teria eu feito algo para merecer isso? Teria falhado na fé? Minha família reagiu como sempre, com orações. Minha mãe clamava por misericórdia todas as noites. Meu pai, sempre tão forte, parecia fragilizado, suplicando por minha cura. Meus irmãos recitavam versos sagrados ao meu redor, esperando um milagre. E eu fazia o mesmo. Me prostrei em oração, pedi a Alá que me livrasse daquela enfermidade. Jejuava mesmo quando mal conseguia me levantar. Acreditei que com devoção suficiente, a cura viria. Os médicos propuseram tratamento, mas minha família hesitou. Alá é o verdadeiro curador, diziam. E o tempo passou. Ao invés de melhorar, meu corpo se enfraquecia. A dor era constante, minha aparência mudava, e logo eu já não reconhecia meu reflexo. Os médicos foram claros: sem tratamento imediato, eu não teria muito tempo. Parte da minha família queria que eu lutasse com tudo o que tinha. Outra parte acreditava que meu destino estava nas mãos de Deus. No meio disso tudo, o vazio que me acompanhava desde a juventude se intensificou. Já não era apenas uma inquietação, era uma presença constante. Eu esperava encontrar consolo na fé, mas o que encontrei foi silêncio. Dizia a mim mesma que era uma provação, que a recompensa viria, mas me sentia cada vez mais sozinha. Fiz tudo certo. Então, porque parecia que algo estava faltando, pensamentos antes impensáveis começaram a surgir. E se eu estivesse errada? E se houvesse algo além do que me ensinaram? Tentei calar essas perguntas, mas elas voltavam. Não importava o quanto eu orasse, o vazio só crescia. Até que chegou o dia. Estava no hospital, meu corpo exausto, minha respiração fraca. Ao meu redor, minha família chorava, suas vozes misturadas com o som frio das máquinas. Eu tentava me manter viva, mas sentia que estava partindo. A escuridão me envolveu, e então aconteceu algo inesperado. Senti leveza. A dor desapareceu. Pela primeira vez, não havia sofrimento, apenas paz. Flutuava, observando tudo de cima, os médicos correndo, minha mãe agarrada à minha mão, meus irmãos em oração. Mas eu não sentia medo, só tranquilidade. E então vi uma luz. Não uma luz comum, mas algo vivo, pulsante, acolhedor. Uma presença me atraía, calorosa e serena. Senti-me em casa, mesmo sem saber onde estava.
De repente, uma voz, firme, cheia de ternura. Ela me chamou pelo nome. Não com julgamento, mas com um amor que me atravessou completamente. Algo dentro de mim reconheceu aquela voz, como se a conhecesse desde sempre. Fiquei paralisada. Aquilo não era o que me ensinaram a esperar. Era diferente. Era real. E então ouvi de novo: eu te esperava. Essas palavras me tocaram como nenhuma outra antes. Como podia alguém que eu nunca conheci falar comigo daquela forma? Como se eu fosse sua desde o princípio. Naquele momento, lembrei de algo. Anos atrás, uma amiga cristã havia me falado sobre Jesus. Ela me disse que Jesus chamava seus discípulos pelo nome, que os conhecia antes mesmo de nascerem. Naquele momento, achei que fosse uma crença típica do cristianismo, algo peculiar àquela religião. Mas agora, diante do que estava acontecendo, essa ideia já não parecia tão absurda. Eu me via atraída irresistivelmente por aquela luz, um sentimento tão profundo que invadia cada parte de mim. Cada célula do meu ser desejava estar mais perto daquela presença, mais real do que qualquer coisa que já experimentei. Porém, minha mente ainda resistia, lutando contra tudo que sempre me ensinaram. Seria possível? Seria realmente ele? Eu estava ali, suspensa entre o que conhecia e a verdade indiscutível que se desdobrava diante de mim. A minha jornada estava apenas começando. Então, no centro daquela luz, surgiu uma silhueta radiante, tão poderosa e envolvente que parecia me abraçar como o calor de um dia frio. Era algo totalmente novo para mim, perturbador, mas pacífico, infinito, e ao mesmo tempo, tão íntimo. Eu não conseguia me mover, nem pensar. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, meu corpo cedeu àquela presença gloriosa. Eu me coloquei de joelhos. Não foi uma escolha consciente, mas uma reação espontânea diante de tal grandeza. As lágrimas desceram, e mesmo sem perceber o meu corpo físico, minha alma estava completamente tomada. Eu conhecia aquele nome do Alcorão, sabia quem ele era, Isa, o grande profeta. Mas agora, diante dele, algo dentro de mim soube imediatamente que ele era muito mais do que isso. Os olhos dele se encontraram com os meus, e dentro de mim, tudo parecia se expandir. Amor, tristeza, autoridade, poder. Ele me viu, não apenas minha aparência ou minha alma, mas toda a minha existência, cada dúvida, cada medo que eu tentava esconder. E ainda assim, não houve condenação, nem raiva, nem julgamento. Havia apenas amor. Um amor tão profundo que nada, nem ninguém, poderia igualar. Então ele disse: eu te conhecia antes de você nascer. Essas palavras não eram apenas um som, mas uma verdade absoluta, tão imensa que minha mente começou a se questionar. Onde estava Alá? Como isso estava acontecendo? Eu sempre estivera certa de que minha fé estava completa e intacta, mas agora, diante de Jesus, tudo o que eu acreditava parecia desmoronar. Ele se aproximou, e sua presença envolveu-me como ondas suaves, quebrando contra a areia. Não era apenas poder, era amor, um amor infinito, incondicional. Eu achava que conhecia o amor dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Mas isso era algo totalmente diferente. Não era uma emoção comum, era uma força, uma verdade que fazia tudo ao meu redor parecer irrelevante. Minha voz atravessou o turbilhão de emoções que tomava conta de mim, e sussurrei: por que estou aqui? Jesus olhou-me com tristeza e ternura e respondeu: porque eu tenho algo para te mostrar. Naquele momento percebi que já sabia a resposta. Passei minha vida buscando, seguindo regras, tentando ser boa o suficiente. Orei, jejuei, fiz caridade, busquei sempre fazer tudo de acordo com o que me foi ensinado. Mas no fundo, sempre havia um vazio, algo que não conseguia compreender. Agora eu entendi, eu estava buscando a Ele. Ele estendeu a mão, e quando fez isso, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Não eram apenas as lembranças, mas as orações, as dúvidas, os sentimentos que eu tinha ignorado. Ele esteve presente em cada momento, cada vez que eu o ignorei, cada vez que o rejeitei. Mas ele nunca me abandonou. Então ele me olhou com olhos cheios de amor, e eu finalmente entendi: nunca fui amada por tudo que fiz, mas por tudo que sou. Pela primeira vez, percebi o que era verdadeira graça. Eu passara minha vida acreditando que precisava conquistar o amor de Deus, que deveria ser perfeita, seguir as regras com exatidão, mas agora diante dele,
eu sabia que estava completamente errada. O amor de Jesus não se baseia nas nossas ações, mas em sua graça, que é oferecida sem condições. Pela primeira vez, compreendi o que significava pertencer. Ele levantou a mão novamente, e naquele momento, eu não hesitei. Peguei sua mão, e tudo mudou. Quando ele falava, sua voz não era apenas som. Cada palavra tinha peso, cada uma reverberava dentro de mim, iluminando até o que eu mais temia. Ele me disse: "Você seguiu as regras, mas nunca me conheceu." Essas palavras me atingiram profundamente. Passei a vida inteira pensando que minha fé era sobre obediência, sobre cumprir os rituais, mas ali diante dele, percebi que tudo isso era apenas um reflexo distante da verdadeira experiência com Deus. Eu nunca havia sentido o amor de Deus como sentia naquele momento. Por muito tempo, imaginei que ele me olhava com julgamento, esperando que eu fosse boa o suficiente para merecer sua misericórdia. Mas agora, vendo Jesus diante de mim, algo mudou dentro de mim para sempre. Ele não me condenou pelos meus erros, mas me olhou com um amor puro e incondicional. De repente minha vida passou diante de mim novamente, e vi-me pequena, ajoelhada ao lado de minha mãe, recitando orações que nunca compreendi de verdade. Vi-me jejuando com orgulho, defendendo minha fé sem questionar se eu realmente buscava a verdade. Vi momentos em que algo tocou meu coração, como quando um amigo cristão compartilhou seu testemunho. E agora eu entendi. Jesus sempre me chamou, e eu ignorei. As lágrimas começaram a descer, e com a voz trêmula perguntei: eu estava errada, não estava? Ele não respondeu com condenação, mas com um amor ainda mais profundo. Então a cena mudou mais uma vez. Eu vi uma cruz brilhar no meio de uma escuridão profunda, e em seguida, a imagem de Jesus carregando sua cruz, seu corpo ferido, marcado pela dor. As pessoas zombavam dele, mas ele seguia em frente, enfrentando cada sofrimento, não porque tinha que fazer, mas porque nos amava. Quando ele gritou: "Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem", eu caí de joelhos, chorando incontrolavelmente. Agora, finalmente, eu entendi. A salvação não é algo que eu possa conquistar. É um presente. Jesus pagou o preço por mim, por meus pecados, por minha cegueira, por tudo que eu rejeitei. Ele fez tudo, e tudo que eu preciso fazer é aceitar. Por que você fez isso? Sussurrei, enquanto as lágrimas escorriam. Sua voz suave respondeu: "Porque eu te amo." Nesse momento, soube que minha vida jamais seria a mesma. Eu havia visto a verdade, e uma vez que você vê Jesus, não pode voltar atrás. Ele estendeu a mão, e dessa vez, eu não hesitei. Quando toquei sua mão, algo extraordinário aconteceu. O calor percorreu meu corpo, uma força além da minha compreensão tomou conta de mim, e eu me senti viva, cheia de energia, mais forte do que jamais me senti antes. Olhei para Jesus, o coração apertado. "Eu não entendo", murmurei. Ele sorriu suavemente. "Ainda não é o seu momento." Com essas palavras, a visão começou a desaparecer. Senti-me afastada, como se estivesse sendo puxada de volta a um lugar familiar. Quando ele disse essas palavras, algo dentro de mim se mexeu, como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos, revelando uma nova compreensão, algo que eu nunca havia considerado antes. Por toda a minha vida, sempre pensei que a fé fosse uma questão de disciplina. Tentar ganhar meu lugar diante de Deus com boas ações, obediência e buscando provar que era digna. Mas agora, de pé diante de Jesus, percebi algo que me abalou profundamente. A fé nunca foi sobre medo, mas sobre amor. Assim que essa revelação se instalou em meu coração, a cena ao nosso redor mudou. A luz de sua presença continuava a brilhar, mas algo mais surgiu diante de mim. Uma visão tão intensa, tão perturbadora, que eu mal conseguia processá-la. Vi o mundo de cima, como se estivesse observando tudo do céu. No início tudo parecia normal. As cidades, as vilas, as pessoas ocupadas em suas atividades diárias. Porém, ao olhar com mais atenção, algo começou a mudar. Uma escuridão densa e espessa se espalhava sobre algumas áreas, cobrindo-as como uma névoa. Não era uma escuridão qualquer. Ela se movia como uma força viva, rastejando pelas casas e infiltrando-se nos corações das pessoas. Eu podia ouvir sussurros: "Você não é suficiente. Deus nunca irá amá-lo. Você precisa fazer mais, ou nunca será digno." Esses sussurros eram incessantes, cercando milhões de pessoas, pressionando suas mentes, envenenando sua fé.
Eu me virei para Jesus, com o coração acelerado. O que é isso? Perguntei, olhando para seu rosto triste. Seus olhos, cheios de um amor profundo, refletiam compaixão enquanto ele respondia com pesar silencioso: é a maior arma do inimigo, a enganação. Vi pessoas ajoelhadas em oração, com lágrimas nos olhos, tentando desesperadamente provar algo a Deus. Eu as vi jejuar até o esgotamento, dando tudo o que tinham, vivendo com medo constante de nunca serem suficientes. Outros estavam tão consumidos pela culpa que acreditavam que nunca poderiam ser perdoados. Mas o que me partiu o coração foi o que apareceu a seguir. Vi pessoas se afastando completamente de Deus. Alguns estavam exaustos demais para continuar a busca pela perfeição, então abandonaram a fé. Outros estavam consumidos pela amargura, acreditando que Deus era distante, cruel ou impossível de agradar. Meu peito se apertou ao ver isso, pois eu conhecia bem essa luta. Passei minha vida tentando ser boa o suficiente para Deus, com o temor de que se falhasse, Ele me abandonaria. Mas agora Jesus me mostrava a verdade. Isso nunca foi o que Ele quis para seus filhos. Como eles não podem ver isso? Como eles não sabem que Tu és a verdade? Perguntei, minha voz trêmula. Jesus me olhou com profunda compaixão. Eles estão cegos pelo medo. Mas eu vim para libertá-los. De repente a visão mudou novamente. Raios de luz começaram a romper as trevas, quebrando-as. Esses raios vinham de pessoas que haviam encontrado a verdade, pessoas como eu, que haviam conhecido Jesus. Elas não oravam por obrigação, mas por amor. Elas compartilhavam seus testemunhos, espalhando a graça que haviam encontrado. E então algo incrível aconteceu. As trevas desapareciam sempre que o nome de Jesus era pronunciado com sinceridade. Cada vez que alguém se voltava para ele com fé, ao invés de medo, o domínio do inimigo enfraquecia. As mentiras perdiam o poder, as correntes se quebravam, e os corações se abriam. As pessoas que viveram com medo, que achavam que nunca seriam boas o suficiente, de repente encontravam paz. Aqueles que estavam perdidos na confusão e na dúvida, finalmente enxergaram a verdade. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu via o poder da fé. A fé não era sobre seguir regras para ganhar o amor de Deus. A fé era sobre aceitar o amor que Ele já havia dado. Jesus virou-se para mim mais uma vez. Muitos dos meus filhos ainda estão procurando, mas não sabem onde procurar. É por isso que você precisam voltar e contar a eles, disse. Eles não precisam viver com medo. A salvação não é algo pelo qual precisam trabalhar. É um presente que já foi pago por mim. Eu sacudi a cabeça, sobrecarregada. Como posso fazer isso? Eles nunca vão acreditar em mim. Minha família, minha comunidade, eles vão me rejeitar. Ele colocou a mão em meu ombro, e uma sensação de calor se espalhou por mim, uma força que eu não conseguia explicar. Alguns vão te rejeitar, mas outros vão te ouvir. Você não é responsável por quem acredita, apenas por dizer a verdade. Eu engoli em seco, compreendendo o que ele me pedia. Jesus não estava apenas me dando uma nova chance, ele estava me dando uma missão. Ele queria que eu voltasse e contasse aos outros sobre o que tinha visto, lhes dizendo que não precisavam viver com medo. Queria que eu lhes dissesse que a salvação não era algo a ser conquistado. Era um presente. Respirei fundo, hesitante. Mas eu sou fraca. Não sei se terei coragem. Jesus sorriu. Você não fará isso sozinha. Naquele momento senti sua presença me preenchendo com uma força que não era minha. Sabia que ao voltar, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu sabia que as pessoas me questionariam, que seria rejeitada, que alguns pensariam que eu estava mentindo ou enlouquecendo. Mas eu também sabia que não poderia ficar em silêncio. Porque agora que eu havia visto a verdade, nunca mais seria a mesma. A luz ao meu redor começou a mudar, e senti algo me puxando para trás. A paz, o calor, o imenso amor de Jesus. Tudo isso estava se afastando. Eu tentei me segurar, mas era tarde demais. Ele estava sendo retirado. Uma sensação de calor profundo se espalhou por todo o meu corpo, como nunca antes. Começou de dentro de mim, irradiando para fora, preenchendo-me com um imenso sentimento de paz. Pela primeira vez em uma eternidade, não havia dor, nem peso, nem fraqueza.
A doença que me atormentava, que havia me exaurido e me deixado à beira da morte, havia desaparecido. Eu me olhei, as mãos trêmulas, em choque. O peso da doença, o cansaço que tornava cada movimento uma luta, tudo havia desaparecido. Meus membros estavam fortes, minha respiração plena. Eu podia sentir a vida surgindo dentro de mim, uma energia onde antes não havia nada. As lágrimas começaram a cair de meus olhos, enquanto eu percebia o impossível. Eu estava morrendo, meu corpo enfraquecia a cada dia, os médicos haviam perdido a esperança, e ainda assim, naquele momento eu estava inteira. Olhei para Jesus, minha voz mal um sussurro. O que você fez? Ele me olhou com um amor tão profundo e inabalável que me deixou sem palavras. Eu te fiz nova, respondeu ele. E quando acordei, tudo parecia diferente. A dor que me consumia havia desaparecido. Minha respiração era fácil. Meu corpo, antes frágil, agora se sentia forte. O quarto do hospital estava repleto de murmúrios de perplexidade. Os médicos olhavam para as telas, balançando as cabeças, incapazes de compreender o que havia acontecido. Minha mãe segurava minha mão, murmurando orações de gratidão, enquanto meu pai e meus irmãos estavam imóveis, com expressões de incredulidade. O médico hesitou antes de falar. Isso não faz sentido, disse ele. O câncer estava em estágio avançado. Não havia mais nada a ser feito. Outro médico verificou meus sinais vitais, e com o mesmo semblante disse, clinicamente, é impossível. Não foi um medicamento, nem sorte. O que aconteceu comigo foi um milagre. Eu havia encontrado Jesus, e ele me curou. Minha mãe, em êxtase, ergueu as mãos em oração, dizendo, ele te salvou. Eu senti uma mistura de emoções, gratidão, mas também uma crescente inquietação. Eu queria que ela acreditasse, mas como poderia? Eu havia visto a verdade, estava diante do Filho de Deus, e não poderia negar isso. Aos poucos engoli em seco e disse, com a voz quase inaudível, não foi ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. O rosto do meu pai se tornou uma máscara de raiva, e meus irmãos se entreolharam preocupados. Respirei fundo, sentindo minhas mãos trêmulas enquanto apertava o lençol. Eu encontrei Jesus, disse, agora com mais firmeza, apesar do medo crescente em meu peito. Ele me curou. Ele é o Filho de Deus. A reação foi imediata. Minha mãe recuou, com o rosto contorcido pela confusão e tristeza. O olhar de meu pai, silencioso, foi mais forte que qualquer palavra. Meu irmão mais velho se aproximou, com os punhos cerrados, e me disse, irmã, não diga isso. Eu sabia o que estava fazendo. Estava compartilhando uma verdade que mudaria minha vida para sempre. Fui ensinada que Jesus era apenas um profeta, que o cristianismo era uma farsa, e que dizer algo assim seria blasfêmia. Mas agora eu sabia, eu o vi, estive diante dele. E agora não podia mais voltar atrás. A escolha estava clara, ficar em silêncio ou falar a verdade. Minha mãe chorou. Você está confusa, minha filha. Estava doente, deve ter imaginado tudo isso. Balancei minha cabeça, com a verdade ardendo dentro de mim. Não foi imaginação, respondi com firmeza. Eu vi, eu senti o amor dele. Ele me disse a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu pai, tomado pela raiva, gritou, basta! Não traga mentiras para essa casa. O medo tomou conta de mim, mas a certeza de que estava dizendo a verdade não me deixou recuar. Não é mentira, falei suavemente, enquanto a dor me esmagava. Eu vi a verdade. Meu irmão mais novo balançou a cabeça, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Por favor, irmã, não faça isso. Você não sabe o que está dizendo. Mas eu sabia. Pela primeira vez na minha vida, eu sabia exatamente o que estava dizendo e o que isso significava para mim e para minha família. Meu pai virou-se para minha mãe e disse, ela não está bem. Está confusa por causa da doença. Ela vai se recuperar e esquecer essas ideias. Minha mãe, com os olhos marejados, concordou com o gesto, tentando se agarrar a uma explicação que a acalmasse. Mas eu vi o medo em seus olhos, o medo de que o que eu dizia fosse verdade. Eu poderia ter voltado atrás. Poderia ter ficado em silêncio e agido como se nada tivesse acontecido. Seria mais fácil, mas eu havia sido restaurada.
Eu sabia que a missão era maior que eu. Não posso negar o que vi, murmurei. Eu não vou. Meu pai se virou e saiu, minha mãe se cobriu de dor, meus irmãos me evitavam. A rejeição foi profunda, mas eu não estava sozinha. Eu sentia a paz de Jesus, aquela paz que ele me havia dado. Jesus me avisou que esse momento chegaria. Ele me disse que alguns me rejeitariam, mas também me disse para falar, não importa o que acontecesse. Então continuei a orar. Continuei a confiar. Poucos dias depois, encontrei-me diante de uma pequena igreja. Meu coração batia forte enquanto hesitava na porta. Eu nunca havia entrado em uma igreja antes. Cresci acreditando que o cristianismo era uma fraude, e as igrejas eram lugares de engano. Mas agora eu conhecia a verdade. Respirei fundo e entrei. O ambiente estava cheio de cânticos suaves e vozes de adoração. Havia uma presença palpável no ar. Uma paz que só havia sentido uma vez antes, na presença de Jesus. Um homem, provavelmente o pastor, me notou e se aproximou, sorrindo suavemente. Bem-vinda, disse ele. O que te traz aqui? Minhas palavras saíram com dificuldade, mas eu precisava compartilhar. Ele me levou a um lugar tranquilo, onde pude contar minha história, como havia morrido, como conheci Jesus e como ele me curou. Durante o relato, lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não tentei conter nenhuma delas. Pela primeira vez, estava falando com liberdade, sem medo. O pastor ouviu atentamente, e quando terminei, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele segurou minhas mãos e orou comigo. Você foi escolhida para um propósito específico, disse ele. Jesus te chamou pelo nome. Sabia o que precisava fazer. No domingo seguinte, estava diante da congregação, vestida de branco, entrando na água do batismo. Meu coração disparou, mas agora não era mais por medo. Era por antecipação. Quando o pastor me submergiu, senti como se o peso de toda a minha vida anterior se afastasse. Cada mentira, cada medo que me prendeu, desapareceu. Quando emergi da água, a igreja explodiu em celebração, e pela primeira vez, me senti completamente livre. Mas a jornada não terminou ali. Minha família, como eu temia, reagiu de forma difícil. Meu pai se recusou a falar comigo, minha mãe chorou por dias e meus irmãos me evitaram. Fui rejeitada, mas me lembrei das palavras de Jesus. Alguns ouvirão, outros não, mas você deve falar. Continuei a orar por minha família, para que seus corações se abrissem. E embora nada tenha mudado de imediato, pude sentir Deus trabalhando em seus corações. Um dia minha irmã me ligou. Eu não entendo, disse ela, hesitante, mas algo no que você disse ficou na minha mente. E então, lentamente, começaram a ocorrer mudanças. Meu pai, que antes se afastava sempre que eu falava de Jesus, começou a ouvir. Minha mãe, que havia sofrido tanto, começou a fazer perguntas. Não foi fácil, nem rápido, mas vi Deus agindo. E continuei a orar, a compartilhar, a confiar, porque eu sabia que assim como Jesus me encontrou, ele poderia encontrar qualquer um. A minha missão era clara, compartilhar a verdade. E assim fiz. Em igrejas, em encontros, online. Sabia que alguns me rejeitariam, outros ouviriam com ceticismo, mas também sabia que alguns seriam tocados pela verdade, como eu fui. E foi o que aconteceu. Eu estava cega, mas agora vejo. Jesus me curou, me salvou, e ele também pode salvar você. Se você está assistindo, isso não é por acaso. Jesus está te chamando. Ame, compartilhe esta mensagem. Que mais pessoas possam ouvir a verdade. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.